Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para o nosso último vídeo dessa série, tá? Que está trazendo para vocês as funções da linguagem, tá? Esse é o vídeo número 3, é o último vídeo. Assistam, espero que vocês gostem. Esse é um pouquinho mais longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderem alguma parte do vídeo, eu peço que vocês voltem o vídeo, olhem novamente. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, mandem uma mensagem para mim, tá? E eu espero que vocês gostem dessa aula, né? Uma boa aula, bons estudos, e é isso aí. Muito bem, meus alunos, minhas alunas, continuando aqui a aula sobre as funções da linguagem. A gente viu nas aulas anteriores que existem 6 componentes da comunicação: emissor, receptor, código, mensagem, canal e referente. A gente aprendeu o que é a intencionalidade discursiva e agora nós vamos ver quais são as funções da linguagem. Como foi dito no vídeo anterior, as funções da linguagem, elas correspondem aos componentes da comunicação, porque de acordo com o foco da intencionalidade discursiva, a gente tem a função da linguagem, né? E o foco ele vai estar em cada um dos componentes da comunicação. Então você está vendo aí que se o foco da intencionalidade discursiva está no emissor, a função da linguagem é a função emotiva. A gente vai ver que a gente pode chamar de emotiva ou expressiva, tá? Se o foco está no receptor, então a função é a função conativa, também pode ser chamada de função apelativa. Se o foco está no código, é função metalinguística. Se o foco está no canal, função fática. Se o foco está no referente, função referencial. Se o foco está na própria mensagem, função poética. Tá? Vamos ver isso melhor, né? Vamos aprender função por função e vamos ver exemplos, tá certo? Primeira função, a função emotiva ou expressiva. Como eu disse anteriormente, o foco da intencionalidade discursiva está no emissor. O emissor é o foco, né? É o ponto central. O que o emissor quer ao utilizar a função emotiva ou expressiva? Ele quer expressar o que está sentindo, o que está pensando, tá? Ele se dirige ao interlocutor, ao seu receptor, mas é para falar o que ele está sentindo, tá? É para se expressar, como o próprio nome já diz. Então, exemplos aí nós temos uma carta de amor, né? Em que o autor dessa carta, né? Ele vai expressar o que ele está sentindo pela pessoa amada, né? Ou em expressões como ai, quando você se machuca, quando você sente uma dor, você usa essa interjeição ai para expressar o que você está sentindo, tá? Um outro exemplo pode ser um poema, né? Um poema em que o eu lírico fala de si, um texto, né, literário em que o eu lírico fala sobre si mesmo. Temos aí o exemplo desse poema de Fernando Pessoa. O título é Não Sei Quantas Almas Tenho. E ele diz assim: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou, por isso, alheio vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo,
o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei que senti. Releio e digo, fui eu? Deus sabe por que o escreveu. Fernando Pessoa. Tá? Então, esse poema, né, ele mostra o eu lírico falando sobre o que ele sente. Você pode perceber que os verbos, né, a maioria dos verbos, ele está na primeira pessoa do singular. Tenho, mudei, me estranho, vi, acabei, tenho, né, e assim por diante. São verbos na primeira pessoa do singular, ou seja, eu, né, falando de si. Tá? Só lembrando, gente, que as funções da linguagem, elas geralmente não vão ser absolutas em um texto, né? Não vai ser única, tá? Exclusiva. Um texto ele não vai ter sempre uma única função da linguagem. Pode haver mais de uma função aqui, mas tem sempre uma que predomina, tá bom? Vamos continuar. Espero que vocês tenham entendido a função emotiva. Tá? Vamos passar para a próxima agora, que é a função conativa ou apelativa. No caso da função conativa, o foco não é mais no emissor, mas no receptor. Tá? O foco da intencionalidade. A intenção vai ser convencer o receptor a agir, fazer com que ele faça alguma coisa. Né? Eu quero mover o meu interlocutor, o meu receptor, para que ele faça o que eu quero, ou para que ele, né, abrace uma ideia, né, fazê-lo aderir a uma ideia, fazê-lo, né, abraçar uma causa. O exemplo é um anúncio publicitário. Ele vai ter a intenção de vender um produto ou um conceito. Tá? E eu tenho aqui um exemplo. É uma publicidade do bombom Serenata de Amor da Garoto, né? Que diz aí, tá com raiva do namorado? Morde aqui, tá? O que acontece? Normalmente vai ter uma brincadeira com a linguagem que a gente vai ver mais adiante que não é função conativa, né? Quando brinca com a linguagem é outra função. Mas aí você tem a imagem, tá? Você tem uma brincadeira com a linguagem e tudo isso com a intenção de chamar a atenção do receptor e convencer o receptor a fazer alguma coisa. Mas abaixo tem um textinho, né? Serenata de Amor. Não tem mau humor que resista. Você está vendo que tem aí uma brincadeira, tem uma piada, né? Tá com raiva do namorado, morde aqui. Como assim, né? Desconte a sua raiva, né? Mordendo o bombom, né? Então, o objetivo dessa peça de publicidade é convencer a pessoa que a lê ou que a vê a consumir o bombom Serenata de Amor. Sempre que você diz qualquer coisa com a intenção de convencer alguém a fazer alguma coisa, quando você convida alguém para fazer alguma coisa, pede algo a alguém, isso é função conativa ou apelativa. Tá? A próxima função é a função referencial. A função referencial tem o foco da intencionalidade discursiva no referente, no objeto, né, de que se está falando. Tá? Então, a intenção é ser direto, informar, instruir, né? Passar uma informação. O que realmente importa é a informação em si, não a forma como foi lida, como foi dito, como foi organizada a mensagem, quem está dizendo, para quem está sendo dito. Isso não é importante, o importante é a informação. Uma notícia, normalmente, ela tem a função referencial, manual de instruções, tá, de um produto, um texto científico. Essa aula que eu estou, né, dando para vocês agora, ela tem o objetivo de informar vocês, de ensinar vocês sobre as funções da linguagem, então é função referencial. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui tem uma notícia, né? Uma notícia. Em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. O número de assassinatos cometidos no Brasil cresceu 13% em 10 anos. É o que mostra um estudo preliminar apresentado nesta terça-feira, dia 2
pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. De acordo com o mapa da violência 2014, foram registrados 49.695 homicídios em 2002, enquanto que em 2012 o número saltou para 56.337. Na comparação entre 2011 e o ano seguinte, a ocorrência de assassinatos em todos os estados do país aumentou 7,9%. Tá? Então, o objetivo desse texto é transmitir uma informação, né, sobre o índice de assassinatos no nosso país. Tá? Então ele não tem a intenção de expressar sentimento de ninguém, convencer ninguém a fazer nada, apenas informar. A próxima função é a função metalinguística, que tem um foco no código, o foco da intencionalidade discursiva. É usar o código para explicar o próprio código. É a linguagem técnica, tá? É quando a linguagem é utilizada para se referir à própria linguagem. Um exemplo disso é um verbete de dicionário. Por exemplo, se eu faço um vídeo aqui para explicar para vocês como se faz vídeo na internet, é um vídeo falando sobre vídeo. Então é função metalinguística. Tá? Essa função metalinguística ela tem essa coisa de algo falar a respeito daquilo mesmo, né? Dar essa volta. O exemplo aí eu tenho um verbete de dicionário, explicando o que significa a palavra começo. Primeiro momento da existência da execução de uma coisa, o princípio, a origem. Né? Então, eu usei palavras da língua portuguesa para explicar o significado de uma palavra, que é a palavra começo. Tá? Função metalinguística. A função fática, facinho de entender, é quando o foco da intencionalidade discursiva está no próprio canal. O objetivo é testar o canal, estabelecer um contato com o receptor, verificar se o receptor está recebendo bem a mensagem, se a mensagem está chegando. Então, quando eu digo, entendeu? Né? Entendeu? Está ouvindo? Né? Até mesmo quando eu dou um bom dia para alguém, geralmente a intenção não é outra senão estabelecer um contato com alguém. Né? Quando eu digo oi, né, tudo bem? Tudo bem normalmente não tem a intenção de saber se a pessoa está bem, mas estabeleceu o contato. Ou outro exemplo é quando você atende o telefone usando a saudação alô. Tá? Essa é a função fática. E por último, você tem a função poética da linguagem. O foco está na mensagem em si. A intenção é chamar a atenção para o modo como a mensagem foi organizada. Né? Como a estrutura da mensagem foi, né, montada. O importante não é o que se diz, mas como se diz, a forma como se diz. Tá? Um exemplo é quando você diz uma gíria. Né? Quando você, por exemplo, quando você chama uma menina de gatinha, né? Gata, né? Você usou a linguagem de uma forma diferente. A menina não é uma gata, o animal, né? Mas você usou a linguagem de uma forma diferente para chamar a atenção. Né? A forma da linguagem faz diferença. E acho que onde a função poética está mais presente, acho que é por isso que o nome é poética, é nos poemas, na literatura, que você usa a linguagem para brincar com a linguagem, para produzir beleza usando a própria linguagem. Tá? Gente, não confundir a função poética com a função metalinguística. O foco da função metalinguística é o código, mas você usa o código para explicar o código. É a linguagem falando da linguagem. A função poética, você usa a linguagem de uma forma não usual para chamar a atenção. Eu disse algo de uma forma bonita, ou de uma forma engraçada, ou de uma forma chocante, eu não sei, mas diferente. Tem aí um exemplo de um poema muito conhecido de Milor Fernandes, que é um poema que brinca com a
estrutura visual, né, do texto. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim. Bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Né? Aí você vê as letras aí cambaleando igual o bêbado, né? Fazendo referência ao andar do bêbado. Né? Um andar cambaleante, um andar sem muito rumo. Né? Então, por que ele disse isso fazendo né, versos, né, os versos bem metrificados? Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então tem uma métrica no poema, né, e fez uma brincadeira com as letras, né, com a disposição visual das letras. Isso é função poética da linguagem. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, vê mais uma vez, tá bom? E aí, né, eu vou colocar no grupo aí uma ficha de exercícios, tá certo? Respondam a ficha de exercícios, mandem a resposta para o professor e posteriormente eu vou mandar para vocês as respostas para vocês verificarem, tá certo? Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima. Pois é, gente, acabou a nossa série, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem qualquer dúvida, mandem uma mensagem, perguntem, tá? E façam o exercício e mandem as respostas para mim. Tá? Um grande abraço e até a próxima.